E aí, pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para responder a questão que eu deixei em aberto no último vídeo. Se para uma função f de x igual ao módulo de x, existe uma derivada de f de x? Se ela existe, existe uma derivada no ponto zero? Se sim, quanto é a derivada? Se não, por quê? Então, bom, vamos começar pela primeira, né? Existe uma derivada da f' de f de x. A interpretação geométrica da derivada vai ser sempre a reta tangente no ponto, né? E aqui, se a gente verificar para qualquer um desses pontos aqui, a reta tangente vai ser coincidente com a própria reta da função. Então, sim, para esse lado existe. Para esse lado existe. Para esse lado aqui também, né? Também a reta tangente de qualquer ponto nessa reta vai ser coincidente com a própria reta da função. Então também existe. Aí a pergunta beleza, existe uma derivada. Existe uma derivada nesse ponto? Agora a gente tem que olhar com atenção. Primeiro, como é que a gente define a função módulo de x? A função módulo de x eu posso definir como sendo x para x maior que zero e menos x, né? Menos x para x para x maior que zero e menos x para x menor que zero. Ok? Então, lembrando que ela basicamente ela inverte, né, de sinal aqui no zero. No zero, a gente tem um problema, né? Que o zero é zero, né? Porque tanto zero quanto menos zero é zero, então aqui no zero e zero. Quando x é igual a zero. Então vamos lá. Quanto que é a derivada em cada um desses pontos, né? Todas esses são funções de polinômio, né? Sendo que duas delas são com potência potência 1 e um com potência 0. E lembrando que a derivada de um polinômio é igual a n vezes x vezes n menos 1. Então, as derivadas, eu vou aplicar aqui a derivada, né, em x. E o que eu vou ter? Aqui é zero. Então, zero. Aqui é x a 1, cai o 1, aí fica x a 0. Vai ficar 1 vezes 1. 1. E aqui fica menos 1. Só que assim, isso aqui é verdade? Vamos olhar. A derivada, a gente viu que ela precisa se manter, tem que convergir para um valor quando a gente tem um delta x, né? Então, o nosso x0 aqui é zero
E vamos ver o que acontece se a gente aplicar um ΔX. Se a gente aplicar um x mais ΔX, veja que se o nosso ΔX for positivo, não importa quão pequeno ele seja, talvez ele seja muito tão pequeno que é muito próximo de zero, mas lembrando que ele nunca vai ser zero. Então isso aqui vai ser positivo, tá? Porque isso aqui é zero, né? Isso aqui é zero. Então isso aqui vai ser positivo. E aí a derivada para esse x mais ΔX vai dar 1. Se o nosso ΔX, vamos fazer aqui, aí a nossa f' de x vai dar 1. Se o nosso ΔX x0, né, for menor que zero, então isso aqui vai ficar negativo. Se isso vai ficar negativo, a gente cai nessa situação. E aí a f' de x, x0, é igual a menos 1. Então, coisa estranha, né? Aqui, pela nossa definição lá, a derivada deveria ser zero. Por aqui, ela tem que ser 1. Por aqui, ela é menos 1. Qual é o problema? Ela não converge. Se a gente pegar um lado e pegar o outro, ela não vai dar o mesmo resultado. Se ela não dá o mesmo resultado, ela não existe. Porque isso aqui não pode existir, né? Não faz sentido eu falar que a derivada de x0 é diferente dela mesma, né? Esse seria o problema que a gente teria se isso aqui fosse verdade. Então, não existe. Por quê? Porque as situações limites das proximidades nesse ponto, elas não convergem. Então aqui a gente consegue retirar mais uma regra para que a derivada exista no ponto, o limite pela direita e o limite pela esquerda, ou seja, o limite para o lado positivo, né, que esse aqui é o limite pela direita, e esse aqui é o limite pelo lado negativo, que é o limite pela esquerda, eles precisam ser o mesmo. A gente não pode ter uma situação em que a derivada é diferente dela mesma. Bom, essa é a solução para o problema que eu deixei em aberto. Até mais. Tchau, tchau.